Gente linda! Bora para mais um episódio aqui no Me Deixa Podcast. Gente, hoje o nosso encontro tá super, tá mega, tá baster. E ele tá muito, como é que eu vou dizer, produção? Ele tá muito maldosinho. Hoje a gente vai falar de vilão. Não tá politicamente correto. Isso, não tá politicamente correto, mas a gente vai causar geral hoje. Gente, hoje a gente vai falar de vilões das telenovelas. E o meu super convidado, pleno, absoluto, idolatrado, salve, salve! Tudo bem? Que prazer estar aqui, maravilhoso. Quem? Leandro Rissetto, que ele é mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo e vai estar aqui comigo falando sobre vilões da telenovela. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar aqui com a Rê para poder falar de uma coisa que me fascina, que me motivou a estudar tanto, inclusive, que são as telenovelas. Pois é. Lembro até hoje quando eu fazia associação com literatura e telenovela na Letras, porque eu sou graduado em Letras primeiro, e os professores queriam me matar. Porque tem aquela coisa academicista que a novela é um produto cultural, feito para mídia, é uma coisa de cultura de massa. Só que esse produto cultural feito para cultura de massa é o que move tantos produtos, tantas tendências de roupa, de esmalte, por exemplo, que as personagens podem usar, até de lugares para serem visitados. Por exemplo, de lugares onde determinados personagens vão. E eu amo demais. Nossa! Há muito tempo, desde que vocês me conhecem, vocês sabem que eu amo novela desde bem novinho. Eu não vou expor muito, eu e a produção, que é pra gente não passar muita vergonha hoje, entendeu? Pra dizer o quantos anos eu conheço o Leandro. Mas vamos mudar de assunto, não é disso que a gente veio falar hoje, não é verdade, gente? A gente veio falar de vilão, entendeu? Então eu sei que ele gosta muito. E Lê, primeiro ponto. Eu sei que você desde pequenininho sempre foi vidrado nessa questão de novela. Muito. Aí, demais. Durante a sua formação, porque que nem você disse, você é formado aí em letras, tem o mestrado em comunicação e semiótica. Isso tudo, você sempre foi fazendo um paralelo entre o que a gente aprendia, vou dizer assim, tecnicamente, e trazendo isso para a telenovela? Muito, muito. Primeiro porque para mim semiótica é uma coisa que deveria ser tirada de um pedestal acadêmico. Porque, na verdade, são teorias que te ajudam a analisar como os textos… E texto pode ser uma manifestação cultural, texto pode ser um desfile de moda, texto pode ser um texto literário propriamente dito, pode ser uma novela. Então, tem aquela questão de você conseguir entender melhor como essas coisas funcionam e por que funcionam. Ah, sim. E isso me move há muitos anos. Há muitos e muitos anos. E acho que para a gente dar esse pontapé inicial e falar, né? Porque a gente vai trazer muito essa questão da semiótica. Eu queria que você desse uma definição, primeiro do que ela é e alguns exemplos práticos, né? Que a gente vai trazer aí, conforme a gente vai falando desses vilões, sobre o que é a semiótica propriamente dita, assim, para quem não sabe. Porque a gente fala assim, nossa, semiótica, o que é? É uma coisa fantástica, gente, nossa senhora, mas não sei do que se trata. Nossa, que bonito. Tem no mercado. Tem no mercado, é de comer, é de passar no cabelo. A semiótica funcionam como teorias que estudam linguagens. Ou não só linguagem, porque tem três principais. A francesa ou discursiva, que foi a que eu usei no mestrado e também usava na faculdade, na graduação. Tem a russa, que tem a ver com culturas, estudo de culturas. E tem a inglesa, que no caso tem a ver com o Peirce. Em que, na verdade, muitas pessoas que fazem marketing, publicidade, costumam tê-la no curso. Então é engraçado que a francesa e a discursiva, que estudam diversos tipos de textos, elas acabam vindo para lugares onde tiveram influências francesas na sua formação, que é o caso da USP, que é especialmente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, de onde eu vim. E não a inglesa, que o pessoal costuma mais conhecer, que é Peirce. Então, na minha pesquisa, eu usei só Greimas, que a gente chama de francês ou discursiva. Uhum. E no meu caso, por exemplo, quando essa semiótica começou, a que eu usei para poder estudar as novelas no mestrado, era interessante perceber que você podia estudar o plano da expressão, cores, formas, linguagens auditivas, pensar em diálogo, ruído, pensar em formas, pensar
em como você poderia ter… Filmagem, perdão, esqueci isso. Em como você poderia observar esses fenômenos e como que eles poderiam mostrar mais sentidos, a geração de sentido que você tem num texto. Então isso é fantástico, porque você consegue perceber não só apenas aquilo que está sendo veiculado, mas informações que possam estar nas filmagens, como se aquela linguagem também fosse conteúdo. Olha só. E não apenas expressão. Por exemplo, filmagem deve ser só primeiro plano, primeiríssimo plano, aquela coisa de focar no rosto, ou de focar até o abdômen, por exemplo. Ou depois distanciar, e você tem tipos variados de filmagem, mas são poucos para a telenovela. Com a pesquisa eu descobri que você manteve muita coisa. Que muitas coisas foram mantidas e não modificadas. Isso foi fantástico, porque eu pensava que com o advento das tecnologias, para filmagem, para edição, você tivesse muitas modificações visuais na telenovela. E não. Na verdade, até hoje, você tem muito do que já era feito nos anos 60, nos anos 70. Ainda é praticado, né? Sim. Ainda é praticado. Olê, e aí se eu der um exemplo, por exemplo, vou pegar, sei lá, que a gente nos bastidores estava falando, só para a gente contextualizar um pouco ainda mais esse tema, que a gente estava falando da Carminha, né? Uhum. Então, como é que a gente viu o papel da semiótica nesse contexto? Pego a cor branca, por exemplo. A cor branca, ela normalmente está associada no plano do conteúdo a algo que te remete à ingenuidade, inocência, pureza, muitas vezes a virgindade. O vestido de casamento tem branco por conta disso. Sim. Ele tem a ver com isso. E você pega uma vilã como a Carminha, que a partir do momento em que consegue ascender socialmente, dar o golpe do baú no tufão, ela só usa branco. Quando o branco, na verdade, costumava ser uma cor muito usada por mocinhas. Não sempre. Mas na paleta de cores das mocinhas, você tem o branco de algum modo. Isso. Ou cores que não são mescladas. A não ser que você queira uma protagonista como a Maria do Carmo de Rainha da Sucata, da Regina Duarte, que tinha aquele quê quase que de viúva porcina e que limpava o batom no dente com o dedo. Sim. Que era a classe C ascendendo na época. Então Entendi. você tinha isso. Pra Carminha, é interessante observar que ela é loira. E normalmente você tem até nos poemas, por exemplo, Petrarca, Dante não tenho certeza agora em relação a Beatriz. Na comédia, na Divina Comédia. E eles falavam sobre mulheres ideais que eram louras. E aqui, mulheres ideais que se destacam não só pela beleza, como pela pureza também. Carminha se destaca pelo contrário. E você tem, então, uma mudança de sentido. Que o branco da ingenuidade passa, na verdade, a parecer e não a ser mais alguma coisa ligada à mocinha. Parece da mocinha, mas não é. Enquanto a Nina, que usava preto, que tem aquela coisa quase que masculinizado, cabelo curto que ela tinha, andar de moto. Então você observa que você tem uma modificação no uso básico de mocinha e vilã. E da força que a vilã passa a ter com isso, justamente por conta daquilo que parece, mas não é. Então a Carminha parece boa, mas não é. A Nina parece vilã, mas não é também. Mas não é. Como também no curto-circuito que o João Emanuel promove na novela, A Vida Brasil foi escrita por ele, A Favorita foi escrita por ele, de tentar mostrar assim, será que essa novela que parece tão clássica, as histórias de vingança, o que motiva a protagonista a se vingar, tudo mais, será que chega um ponto que a mocinha deixa de ser mocinha e a vilã deixa de ser vilã? Que é quando a Carminha passa a usar tons escuros, quando começa a vingança da Nina. Então o cabelo é tingido de castanho escuro pela própria Nina. E cortado por ela, porque ela amava aquele cabelo grande com mega hair dela, amava. Então é como se você tirasse a força do Sansão. Olha só. Usando esse exemplo, bobo, mas né? um exemplo. Isso. Pra poder mostrar. Isso a gente pode estudar com semiótica. É um exemplo de estudo de cor. Tá passando aqui, por exemplo, essa parte, a gente vê que o logo era branco, mas, por exemplo… Olha ela aí, ó. Todos, ela aqui aparecendo, tanto ela quanto o amante usam branco. Isso, Os dois estão com uma mesma paleta pra mostrar que os dois, inclusive, são iguais no que se refere àquilo que eles podem fazer para conseguir serem pessoas bem-sucedidas. A Norma, que tá usando aqui branco também, tá com vestido branco, o celular tá com vestido branco, a Norma era feita pela Carolina Ferraz, do Eu Sou Rica. Eu sou rica? Eu sou rica! Melhor meme da vida, né?
E é interessante observar que ela também usava branco. Então você percebe que talvez não seja uma grande inovação para a Vinda Brasil, mas que você tem alguma coisa, como é que eu posso explicar? Que tá destoando do que é esperado pra mocinha e pra vilã. Tanto que, por exemplo, quando foi feita A Senhora do Destino, o Agnaldo Silva, que era o escritor da novela, perguntou pra Renata Sorrah. Perguntou pra Suzana Vieira. Suzana, você quer ser a Maria do Carmo ou a Nazaré? E ela falou, eu prefiro ser a Maria do Carmo, porque como ela trabalha com construção civil, eu posso fazer merchandising do cimento. Enquanto vilão não tem merchan. Então eu posso ganhar mais fazendo a protagonista do que a vilã. Gente, que incrível! Que pegada sensacional! Realmente, o vilão ter um merchan é complicado, né? Hoje não mais. Você pega a Carminha, Ah, a Carminha tinha uma linha de sapatos da Bottero. então ela tinha… Então, Assim como eu pensei aqui, mas ele pode ter um merchan, sei lá, no da carro. roupa, da própria da roupa, do roupa. carro que tá usando. Porque normalmente essas vilãs costumam, com algumas exceções, costumam ser mulheres muito ricas. Não são mulheres pobres. São mulheres muito ricas. Então você tem aquela coisa assim, de talvez usar um carro. Hoje você teria isso, de anunciar um carro que é daquele vilão, daquela vilã, por exemplo. Nos anos 80, talvez não. Porque faz isso, sentido, anos 90, isso poderia… Por conta da mudança ter aquela que a gente coisa tá assim, nossa, trazendo, tá associando com uma figura do mal. Exato. Tá associando com uma figura que é um psicopata, um sociopata. Como que eu posso ter o meu produto ligado a esse tipo de personagem? E hoje você não tem mais isso. Esmalte, por exemplo, que essas vilãs usam. Que vira tendência. O tipo de roupa eu comento da Carminha também, porque o público ligava muito pra saber qual era a blusa dela. Onde podiam comprar a blusa dela. Então, Olha. você percebe que de 2005 para 2012, que dá pouco tempo, como mudou a forma de ver o vilão. E do como ele pode ser rentável para a emissora, para a produtora, sem se não for o dúvida. caso da Globo, para a produtora. Isso é muito interessante. Agora, é muito… Você trazendo isso, quando a gente fala dessa questão do vilão, acho que até para os próprios artistas, né? Acho que quando ele ganha o papel de fazer um vilão, é sempre um desafio ali, né? Porque também, às vezes, acho que vincula muito a imagem, né? Tem alguns artistas que falam, pô, eu saí na rua e eu apanhei, né? Porque tá interpretando tão legal aquele papel que depois ele acaba sofrendo consequências por aquilo, né? Sim. Um exemplo. A Perpétua, que tá aparecendo até agora, a atriz que fez, que é a Joana Fon, ela comentava que ela pensava inicialmente que essa figura das Perpétuas, desse tipo de mulher, eram mulheres mais carrancudas, quase que assim, uma coisa meio assim do corpo, aquela coisa de se fechar. Travado mesmo, fechado. Né? E ela descobriu que não. Que essas mulheres eram grandes alcoviteiras, eram grandes fofoqueiras, que elas ficavam tramando, não no sentido ruim da coisa, mas assim, de que eram mulheres muito vivazes, eram mulheres que dominavam a família. E aí ela construiu esse personagem que parece um furacão, porque a Joana é baixinha, tadinha. Pois é. E você vê que ela ganha uma dimensão com a câmera fantástica. Aí você tem, por exemplo, junto com a Perpétua, a irmã dela, que é a Tieta, e a Tieta que só usava vermelho. E você fala, nossa, que estranho, porque vermelho é uma cor que tá muito associada à sedução. Mas o que era a Tieta? A Tieta era uma grande cafetina. Isso, mas a Tieta era pura sedução, né? Vamos combinar? Ela tava com a cor da roupa certa, pô. Sim, sim. E de você ver que ela não tava com aquele branco clássico ou com aqueles tons mais pastéis que muitas mocinhas usam. Olha só, gente, eu não tinha feito essas ligações. Eu não tinha feito. E acho que, voltando nesse assunto, quando o ator, ele ganha o papel de vilão, eu acho que artisticamente falando, também é um desafio, né? Sim. Porque todo mundo quer ser o bonzinho no final da história. A gente sempre espera no final de uma história um final feliz, né? Você nunca espera um final triste. E você quer que aquele bandido, o vilão, ele sempre… Se dê mal, morra, se dê mal, no caso, exatamente. ou fique pobre. Isso, então você sempre tem essa expectativa. Então acho que pro próprio ator, para desempenhar esse papel, também acaba sendo um desafio, né? Um exemplo. A Flora… Ah, Ela, quando começou a novela, não sei se o pessoal lembra disso, de ter assistido a primeira vez, Não ou não lembro. vale a pena ver de Vamos novo, trazer no isso. Globoplay.
Quando a novela começou, até isso estava também no teaser de estreia da novela. A proposta do João Manuel, que também escreveu A Favorita, era do público não saber a princípio quem era a mocinha e quem era a vilã. E isso seria levado até as últimas semanas da novela. Só que isso não deu certo para a audiência. Tanto que o público, ele teve que chegar no segundo mês da novela e falar que a Flora era a vilã. E tem aquela coisa de novo, loura. Ela fala, eu pareço um anjinho. Pareço, mas não sou. Que a Carminha vai retomar depois. Só que fica muito claro em Avenida Brasil o quanto a Carminha é vilã. Porque ela começa como madrasta má da Ritinha. Daquela menina marrenta, daquela menina que quebrava as coisas dela. Tudo mundo jogava no chão, quebrava. Ai, meu Deus. E dela fala, vou te dar uma surra com uma toalha molhada. Pra não ficar marcado em você. E você teve nos primeiros capítulos uma briga entre uma madrasta e uma enteada de 7, 8 anos de idade. E você vê como isso se transforma quando ela cresce. Porque a Nina é rica, sofisticada, intelectual. A Carminha continua sendo brega, burra, até porque ela não lê livros. Isso fica claro, se eu não me engano, é falado isso em diálogos, inclusive. E você percebe que quando a Nina entra na casa, se infiltra na casa do Tufão pra começar a pensar na vingança contra a madrasta, contra a Carminha, com outra identidade, é claro, com outra identidade… O que é interessante, você percebe que ali você continua tendo mocinha e vilã muito bem colocadas. Quando a Nina começa a vingança dela, e ela faz de tudo pra se vingar, inclusive se ela tiver que perder o amor do Jorginho, que é o Cauã Raymond, que veio do lixão, que era o Batata, que a Nina casou com ele quando era… A Rita casou com ele quando era menina, tudo, fez aquela coisa no lixão lúdica, tudo mais, ela volta. E se ela tiver que abrir mão desse amor pra se vingar, ela abre. Então você fala, pera, que tipo de mocinha é essa? Que tipo de mocinha é essa? Que abre mão de um grande amor pra conseguir alcançar a sua vingança. E da Carminha, você começa a perceber que ela não é tão forte e inteligente quanto parece. No sentido de que ela acaba sabendo que a Nina tá seduzindo o próprio amante, que é o Marcelo Novaes, que é o Max. Ela começa a perceber isso. E que ela tem aquela cena fantástica, antológica, que ela chega no bate a porta do carro e fala assim, me leva pro inferno. Com uma garrafa de bebida, de uísque na mão, ela morena, e pede pra tocar pro inferno. Então você vê assim, os altos e baixos de mocinha e vilã, e aquela coisa do… Quem sou eu? Eu sou apenas vilã? Eu sou apenas mocinha? Só que no começo da novela parecia tudo muito claro. Do meio pro final já não tá tão mais claro assim. E isso é muito inteligente se você pensa na Favorita. Porque na Favorita, a Flora vira aquela vilã clássica, que põe apelido em todo mundo, que põe apelido como fazia a Nazaré maravilhosa, que colocava apelidos em todos. Nazaré é colocava perfeita. apelido em todo mundo. É interessante porque o Felipe Miguel, que escreveu Cheias de Charme, um dos autores, ele que criou a Chayenne, por exemplo, que tá passando agora na edição especial depois do Jornal Hoje na Globo. É interessante perceber que ele, não só o Aguinaldo, mas ele também criava esses apelidos. Que anos depois a Chayenne também vai colocar Chumbreguete, Escurica, pra falar da empregada, só Curica, por exemplo. E é interessante observar, ao longo desses anos todos, pensando num vilão como Leôncio, da escrava Isaura, que era encarnação do demônio aquilo. Pela obsessão que ele tinha para poder ficar com a escrava Isaura. Com a escrava branca. E do como ele a violenta, do que ele… Perdão, não a violenta, mas as violências que ele comete contra ela… para que ele possa mostrar tanto a força dele como senhor de engenho, como fazendeiro, do século XIX, mas ao mesmo tempo, o quanto essa mulher, que só usava branco, se a gente pensa na primeira versão com a Lucélia Santos, e mesmo na da Record, com a Bianca Rinaldi, é interessante observar que ali você tem uma mocinha clássica. Isso mesmo. Então é engraçado, porque… Na mesma época, você tinha a Maria do Carmo da Suzana Vieira, que dá uma surra na Nazaré. Enquanto a escrava Isaura sofre, aqui, por exemplo, Leôncio, ela sofre. Ela fica naquele processo de que ela é jogada dos lugares, de que ela se rende, ela fala, bote-me no tronco, mas eu não vou casar com o senhor Belchior. Isso. Então você pega isso e vê a Suzana Vieira com a Maria do Carmo, e ela é uma vilã que enfrenta. A escrava Isaura, não. Aí você fala, mas tem a ver com a época. Eu falo, sim. Se a gente for pensar, tem questões que são datadas, mesmo sabendo que é uma adaptação do romance. Porque no romance, o Leôncio se mata no final.
Na versão da Record, por exemplo, matam ele e ficam quem matou. E lançam quem matou. Então não E dá todo pra o saber elenco na podia novela. ter matado ele, porque ele deu motivos pra todo mundo querer matar ele. Aprisiona não sei quem, chicoteia mais não sei alguém e tal. Então você tem essa coisa de um personagem que é odiado por todo o público, mesmo. E hoje você já não tem mais isso. A Carminha não era odiada pelo público. Ela era odiada no sentido assim, ela sai do politicamente correto, ela é uma grande sociopata, mas ela tem um final que é muito trágico. É pior do que a morte. O que seria pior do que enriquecer quando ela casa com o Tufão? Voltar pro lixão. E ela volta pro lixão no último capítulo, sem a cor branca. Ela volta toda com a cor marrom, que é a cor do lixão. É a paleta usada pelo pessoal na novela pro lixão. Aquela coisa amarronzada, mais escura. Aquela coisa meio um tom meio ocre. Uma coisa meio amarelo ocre. E ela tá ali pegando o lixo de novo. Então fala assim, não é pior. O que é pior? Ela morreu ou ela ficar no lixão? Eu tenho certeza que é ficar no lixão. E aí você percebe o quanto o autor conseguiu fazer com que essa novela trouxesse tom de tragédia. Na Belíssima, por exemplo, a Bia Falcão, que tá até aqui aparecendo, maravilhosa. Mas não, assim, outro meme lindo. Aquela coisa que fala pobreza pega. Pobreza pega. Isso foi cortado na reprise. Não só por conta do horário, mas pelo teor. Aquela coisa que fala, uma pessoa não pode falar isso, seria muito ofensivo. E ela não fala isso, então, por conta da edição, não vale a pena ver de novo. Mas ela fala isso, e é essa cena que a gente tá vendo aqui, inclusive, em que ela diz isso. E descreve as coisas, por que a pobreza pega. É interessante porque ela descobre que ela é mãe da mulher que ela mais odiava. Que era a Cláudia Abreu na novela. Que fazia uma mocinha clássica. Que fazia uma Cinderela. Que tinha que lutar contra a avó do seu marido, que era sua própria mãe. Então ela era tia do próprio marido. E isso só é descoberto no último capítulo. Gente, eu não lembro disso. E a Bia Falcão tinha aquela coisa que lembrava um pouco a Odete Roitman. É uma vilã autoritária. É uma vilã que tem um poder de convencimento e de argumentação muito forte. E que traz aquela coisa assim, do ódio à classe baixa, muito explícito. Muito, muito explícito. Que a Odete tinha. Quando ela fala, por exemplo, no capítulo em que não sei se o público vai lembrar disso, mas no capítulo em que a Regina Duarte, que é a Raquel, rasga todo o vestido da Maria de Fátima, que é a Glória Pires, a Odete Roitman fala para a Regina Duarte: mas eu sei de tudo isso. Que a sua filha vendeu sua casa, que a sua filha pegou... Eu faria o mesmo que ela. E você começa a perceber, você tinha perguntado no comecinho da semiótica… Isso. Que existe uma transição. A Maria de Fátima começa usando roupas mais lisas e sem tantas estampas, sem tanta profusão de cores. E ela passa a usar roupas que lembram mais as do Odete Roitman, que são mais sofisticadas. Então a gente percebe que não é um percurso… Esse percurso não é um percurso apenas da história. E ela muda o jeito dela de falar… o penteado dela muda também. Mas você percebe que a cor da roupa e o tecido da roupa também diz respeito ao conteúdo da novela. Ele não tá ali só por estar. Com semiótica a gente pode descobrir isso. Que da hora. Olha, eu não tinha me ligado, sério. Não sei se vocês tinham percebido isso, abriu as ideias, né? Nossa, aí vai tendo uma crescente, né? Assim, um desenvolvimento. Na verdade, o desenrolar da própria história, né? Que você vai adequando todas as cenas àquilo que você quer transmitir, no caso. Aí você vai aplicando a semiótica no geral. Então você percebe que hoje existe uma espécie de aproveitamento da tecnologia em relação à filmagem e tudo, mas a de dar foco, por exemplo, nas cores, nas formas. E associar essas cores e essas formas a esses personagens. A mocinha, a vilã, no caso, ao vilão. E aí você começa a prestar atenção numa espécie de… Como é que eu posso falar isso? Que termo que eu posso usar nesse caso? Você tem uma espécie de sofisticação da cor na telenovela. E isso é maravilhoso. Porque você faz algo que falava… mas os filmes americanos já faziam isso. As novelas já faziam isso desde que existem, na verdade. Só que isso não era tão… Isso não era uma coisa tão observada. Isso não era uma coisa… Tão assim, nossa, isso… Por exemplo, Felipe Barreto, do Dono do Mundo.
Ele é um homem desprezível. E que tem um pouco da pegada do Odete Roitman de odiar a pobreza. Ele se apaixonava não, ele na verdade queria pegar a Malu Mader, que era a mocinha virgem. E quando ele consegue transar com ela, no final da primeira semana da novela, a audiência faz isso. Porque o público não queria ver uma mocinha virgem. O próprio Gilberto Braga, na época, falou assim: nossa, eu não imaginava que esse tema nos anos 90 fosse tabu. E aí ele teve que recortar toda a estrutura da novela, modificar muita coisa, porque a novela perdeu a audiência. E na época a audiência ia pra onde? Pra Carrossel. Onde você tinha a professorinha clássica, mocinha, bonitinha, aqueles vestidos que ela usava pra poder dar aula com uma única cor, não tem tanta estampa. Fica aquela coisa das mangas bufantes que era da época, por exemplo. Então você fala, nossa, o público tá indo pro folhetim clássico. Sim, está. Talvez ele não esteja interessado em algo mais sofisticado. Talvez ele queira ver uma vilã clássica. Uma vilã clássica. Que faz maldade, que não tem medo de falar o que fala, que expõe o politicamente incorreto. Eu diria que hoje, assim, talvez pensando desde a Nazaré, você tem um processo de que o personagem cômico passa a ser absorvido pelo vilão. Há algumas exceções, como a Perpétua da Tieta. Que era muito engraçada. A Perpétua era engraçada. Era muito, mas assim, você via que ela fazia aquilo porque ela acreditava naquilo que ela estava falando e fazendo. Eram valores dela. E que ela não deixava de ser uma grande hipócrita. Sim. Na realidade. Ela dizia que odiava a irmã, mas na verdade ela precisou por muitos anos do dinheiro da irmã. Aí ela ainda falava, aquela que se diz minha irmã. Aquela que se diz minha irmã. E é interessante porque quando você pega a Nazaré, é muito nítido como ela é engraçada. E como o público gosta dela ser engraçada. E acho que no caso da Nazaré, ela também tinha uma ousadia e parecia que ela vivia também no mundo paralelo, né? Sim, quando ela falava sua raposa felpuda, o tempo só te… Como que era? O tempo só te valoriza, a raposa felpuda. E aí você vê, por exemplo, a Paola Bracho. A Paola Bracho é parecida nesse ponto. Ela é bem-humorada, mas isso é uma característica talvez dela. Então a gente pode dizer que ela também tá absorvendo esse personagem cômico clássico do folhetim, só que normalmente esse personagem cômico, ele costuma estar próximo do herói. Entendi. E não é mais o caso. Então a gente pega esses vilões, como os que vocês separaram, por exemplo, pra gente conversar, eles têm uma característica, por exemplo, Felipe Barreto não. Felipe Barreto é um homem sério, porque é um médico. Então ele tem aquela coisa do bom gosto, da sofisticação, que a Odete Roitman tinha. E é do mesmo autor, é do Gilberto Braga. Ambas são do mesmo autor. Mas você pega a Flora e a Carminha, com relação aos apelidos que elas vão colocando, tira sarro das situações. É muito interessante observar que esse personagem cômico é o vilão. É a vilã, perdão, é a vilã no caso. É a vilã. E não mais alguém… Então assim, tem núcleo cômico, você pode até ter um núcleo cômico na novela. Mas a vilã vai se destacar também por ser engraçada. E aí parece que quando você falou, né, desse vínculo, as pessoas acabam achando essa parte cômica… Fica bem humorado e… E passam a torcer pelo vilão. Exato, e passa a torcer pelo vilão. E assim, e as maldades que esse vilão vai fazendo no decorrer da novela são esperadas pelo público, né? Porque eles querem ver o que esse vilão, por outro lado, vai fazer, né? A gente pega a Maravilhosa aí, gente… Todo mundo ficava esperando o que ela vai fazer agora, Com né? aquela autoestima de milhões que ela tinha. Exatamente, com a autoestima de milhões. Quando ela vai pra casa da Maria do Carmo e samba na cama dela, a cena toda é ela querendo destruir de algum modo as coisas da casa. Vamos encher a banheira, que ela fala pro Josimerlo, que é o Josivaldo, que é o José de Abreu. Vamos encher a banheira e vai encher de água a casa toda e tal. E ele fica olhando pra cara dela, do tipo, como assim? E agora? Exatamente. Tá louca, mulher, a gente veio aqui pra gente fazer sexo na cama da Senhora do Destino. Isso. E aí ela depois fala, eu sou a malvada do destino. Então você começa a perceber uma estrutura de humor, de… Como é que eu posso até dizer? E o deboche, né? Ela também era muito debochada. E de deboche desses personagens. Isso, ela era então, eles muito não são, debochada. Eles ficam com uma… talvez isso traga um pouco de humanidade a mais pra eles. Mas, ao mesmo tempo, aquela coisa… Eu não posso falar no dia a dia porque não é politicamente correto. Sim, sim.
Acho que as expressões também, né? Eles acabam usando algumas expressões que, no fundo, a gente quer colocar também no cotidiano, né? E fala, nossa, é politicamente correto? Sim ou não? Não, muitas das vezes não é. Mas eles trazem essa história, né? Nesse enredo, algo diferente. Que você fala, nossa, você se identifica e fala, meu Deus, é aqui que eu quero estar. Esse é o meu ponto, né? Eu lembro que a primeira novela que mais me marcou, eu tinha 6 anos e passava a Indomada, que era da Altiva. Sou Maria Altiva Pedreira de Albuquerque e tal. E falava, e usavam aqueles termos em inglês, inclusive. Oxente My God. Oxente My God, isso. E a Altiva, também do Agnaldo Silva, que fez Fora do Destino. Você percebe que era uma mulher que lembrava um pouco o jeito da Perpétua. Porque fingia ser, mas no caso da Altiva, ela fingia ser religiosa. Ela tinha aquele verniz de religião e tudo mais. Pra trazer aquela coisa do fingimento de sou uma boa mulher, eu sou uma boa mãe, tudo mais. E isso vai sendo desconstruído ao longo da novela, ao longo de toda a Indomada. E eu brigava com a TV. E eu lembro da minha mãe passando roupa, e eu vendo a TV, e eu gritando com a TV, minha mãe e meu filho, isso é de mentira. Aí eu olhava assim, falava, é verdade, mas é de mentira. Dava 10 minutos, eu continuava brigando de novo. Novamente, como se ela não tivesse falado que aquilo era ficção. E aí eu fui me tornando um espectador inveterado. Eu amo uma vila clássica. Eu quero ver os apelidos que ela vai colocar nos personagens. E isso pra mim é muito forte. Porque eu também escrevo, como você sabe. Sim. E no meu caso, eu quero colocar personagens que tenham esse domínio, que tenham isso e tá tudo bem. Que possam divertir o público, tudo mais. Que possam trazer isso, mas ao mesmo tempo trazer questões interessantes pro público poder pensar. Por exemplo, mas tá debochando de quê? Por que será que tem esse deboche? Por que será que ela é tão engraçada? E por que as pessoas acham ela tão engraçada? Dá pra rir disso? Será que dá realmente pra rir disso ou não? Verdade, verdade. E acho que às vezes a gente nem pensa, né? Porque a história tá tão fluida que você nem percebe. Acho que hoje, com um pouco mais de análise, um pouco mais de critério e tudo que vem mudando, né? De diversidade… Hoje a gente percebe mais, né? O que os atores falam, como é que tá a narrativa dessa novela, de tudo, na verdade, a gente percebe, Um exemplo disso né? é o Félix, do Matheus Solano em Amor à Vida. Que muita gente, quando lembra na novela, já pensa nele, porque ele foi um vilão gay. Existiram outros vilões gays? Sim. Mas que tivessem o peso do Félix em relação à construção dele sair do armário, dele se assumir homossexual… E praticamente assim, nos 2, 3 últimos meses da novela, ele tem uma redenção. Sendo que ele faz o quê? No primeiro capítulo, ele mostra que ele veio. Ele quer que a irmã morra de hemorragia quando faz o parto dela. Ele pega a filhinha dela, que é sobrinha dele, claro, e coloca numa caçamba de lixo. Então, que tipo de pessoa faz isso até você chegar no último capítulo e o pai falar que o ama de verdade, que o aceita, que era no fundo a grande motivação do mal desse personagem. Por que ele tá… O que aconteceu até ali? O que aconteceu? Qual era a história, pra que ele se transformasse, né, nesse psicopata e depois disso dizer que ele já não é mais um psicopata. Que ele voltou a cuidar de criança, que era a filha da Tata Werneck na novela, que fazia a Valdirene. E que ele passa a ter contato com esse núcleo da novela. Tanto ele… Aí ele junta com a Tata Werneck e os dois produzem humor até dizer chega na novela. E dava uma audiência espetacular por conta disso. E ele também tinha aquela coisa da Carminha, da Nazaré, da Perpétua, de tirar sarro, de pôr apelido. E você percebe que ele se transforma, assim, num vilão muito popular. Verdade. E que passa a ser o malvado favorito de todo o público. Isso, e era a expectativa, né? De olhar e querer saber o que vai acontecer. E termina bem, termina com quase que sendo perdoado pelo pai que não o aceitava, homossexual. Termina casado com o Thiago Fragoso, que ele chamava de Carneirinho. Por exemplo, porque tinha o cabelo enrolado, então Carneirinho. Carneirinho. Tinha aquele cabelo cacheado, o Carneirinho. Isso, Carneirinho. E você começa a perceber, assim, o potencial desse tipo de personagem. Como você tinha comentado, aquela coisa do desafio, que é fazer um vilão. Pois é. E ao mesmo tempo, você saber onde você pode carregar mais nas tintas, onde não. Onde você pode fazer determinada ação, onde não pode. A Beatriz Segal, que fez Odete Roitman, por exemplo… Ela comentou
que quando tinha aquela cena que ela era desmascarada no final da novela, no um ou dois capítulos antes dela ser assassinada, ou no mesmo capítulo, não me lembro agora de cabeça. O que acontece? A Heleninha, que também é conhecida do público, completamente, que era alcoolista, ela descobre que ela não matou o irmão num acidente de carro e que quem provocou esse acidente foi, na verdade, a Odete Roitman. Só que a Heleninha estava bêbada e não lembrava disso. Então a mãe passou a culpa disso pra filha e falou: bêbados batem os carros todos os dias. E ela começa a trazer um monólogo muito emocionante pra Beatriz Segal, Renata Sorrah, que é espetacular. E ela começa a falar assim: eu queria ser igual a você. Graças a Deus que eu não me tornei como você, porque você é um monstro. E aí tinha na cena que a Odete chorava. E a Beatriz falava: não sei se eu vou conseguir chorar, ainda mais pela característica da personagem, que é a Odete, tudo tão arrogante, tão fria. É isso, Odete vai chorar. E ela sai da cena destruída, emocionalmente, acabada. E ela fala: foi graças a Renata que trouxe esse diálogo todo, esse monólogo praticamente, em que ela falava que desde criança ela queria ser como a mãe, e que ela agradece, e que ela fala: eu tinha que manter essa família inteira. E a Helena responde: inteira? Inteira eu? Inteiro o Afonso, que era o irmão dela, o Cássio Gabos Mendes, inteiro o Afonso? Que família inteira é essa? E ela chora, e ela começa a chorar. E aí você começa a ver assim, como um vilão sai da sua... Então ela chorou mesmo? Ela chorou mesmo. Oh, gente! E aí depois disso ela é assassinada. É. Por engano! Por engano! Matam ela por engano! A Cássia Kiss mata ela por engano! Achando que era a Glória Pires. E mata ela por engano. Como é que você morreu? Morri por engano. Morri por engano, com três tiros assim, pá, pá, pá. Misericórdia, com aquela roupa fina dela toda ensanguentada, com o olho aberto, assim. Rica, totalmente rica, e levou 3 tiros. Gente, por engano. Por engano. Ô, senhor. Não sei como vai ser no remake. Ano que vem tem o remake de Vale Tudo. Gente, olha lá, hein? E assim, tá numa expectativa muito grande pra saberem quem vai fazer... Obrigado, Rê. Quem vai fazer a Raquel, quem vai fazer a Odete Roitman, quem vai fazer a Heleninha. Quem vai fazer a alcoolista agora? E como que isso vai ser trazido? Porque a Odete Roitman, na primeira versão de Vale Tudo, ela aparece após o capítulo 20, mais ou menos. Ouve-se falar dela, mas ela demora a aparecer, demora a se estabilizar como grande vilã da novela. E até então, você tinha mais a briga da mãe e da filha, da Glória Pires com a Regina Duarte, e isso foi praticamente o primeiro mês de novela. E pro remake eles falam: isso não pode acontecer, temos que trazer Odete Roitman praticamente desde o começo da história, porque a história não vai se sustentar hoje, com essa demanda do vilão, se você não colocá-lo o mais rápido possível na trama. Isso não vai acontecer. E não sei, assim, a percepção de vocês no geral. Vocês também… Gente, isso tá cheio hoje. Fazer esse parênteses aqui. Tá lindo eles daqui. Tava dando uma foto daqui depois. Quando a gente tem esses vilões que são icônicos, né? Eles marcaram a nossa queridona Nazaré Tedesco. O Eu Sou Rica também, né, gente? Da Norma. Você entra no Instagram, sempre tem alguma coisa delas, né? Como chama? Aqui, a usurpadora do… Paula Se Bracho. eu tiver 1 milhão de não sei o que, também de sempre dólares tem pra isso. me divertir. Também é clássico até hoje no Instagram. Hoje em dia, a gente não vê muito essas construções marcantes de vilões nas novelas atuais. Ou eu tô muito fora? Vocês não sabem. Eu diria que depende. Eu diria que depende. Eu diria Porque que assim… eu não vejo nenhuma assim, ó, isso aqui é da novela atual, corre lá pra ver. Por exemplo, terminou ontem o remake de Elas por Elas. Que na verdade não foi, digamos, um remake tendo em vista assim… A primeira versão, e como era a primeira versão, foi uma releitura. Porque houve grandes mudanças nos perfis de várias personagens. Das 7 amigas que se encontravam, depois de terem estudado juntas e tudo. E a personagem da Isabel Teixeira, que era a vilã, que era a Helena, o que acontecia? Ela terminou matando o próprio pai. Ela ia praticamente assassinar o filho biológico, que ela descobre quase que no fim da novela que era biológico, e não tem uma boa relação com ele. E aí ela quase mataria ele, o pai dela se joga na frente do rapaz e é morto por ela. E ela enlouquece.
Então, assim, ela era uma vilã fantástica. Ela começou a deixar a loucura lhe dominar, aquela coisa clássica do vilão que vai enlouquecendo, que vai perdendo a noção de realidade, nesses praticamente 2 últimos meses de novela. Só que diziam assim, a novela não tinha boa audiência no país. Entendi. Então, talvez ali o problema tenha sido a resposta do público e não a vilã em si. Entendi. Mas pelo contexto todo, pela construção do remake, posso dizer assim. O que não estava agradando essa nova versão toda que estava sendo trazida. Que não era apenas a vilã. E uma coisa muito boa é que a Globo não fez grandes modificações, não dilacerou a novela, como aconteceu com Babilônia, por exemplo, em 2015. Que tinha Glória Pires de vilã junto com a Adriana Esteves. E era interessante porque ali, uma era pobre, a outra era rica. E você percebia que uma queria ser igual à outra, uma imitou a outra, uma passou a querer ser igual à outra. Então esse desejo, essa coisa quase que psicanalítica, eu diria, como que é a palavra? Na transmissão, meu Deus do céu, de projeção. De você se projetar no outro é muito, muito forte. É muito forte. Por exemplo, aqui tá aparecendo a risada da Paola e as cenas da Paola. Tanto A Usurpadora quanto Mulheres de Areia tiveram uma mesma inspiração. Que é um filme americano chamado Uma Vida Roubada, com a Bette Davis, dos anos 50. E A Usurpadora, ela teria mais elementos do filme do que Mulheres de Areia. Porque a Paola é amante de artistas, do pintor Douglas Maldonado, que todo mundo falava. O pintor Douglas Maldonado. Era amante do primo, usava vermelho porque tinha aquela coisa da sedução. Tinha, como a Tieta, como eu tinha comentado da Tieta, daquele vermelho que tá ligado à pulsão sexual, que tá ligada a perder a virgindade, se pensamos na questão do sangue. E também com algo que é assim, de uma mulher que além de rica, é sofisticada. Tudo que a Paulina não era. Entendi. Tanto que, por exemplo, na Mulher de Areia tem uma cena em que o Marcos, que era quem fazia o Guilherme Fontes, ele fala pra Ruth que tá se passando pela Raquel. A Rutinha é legal, a Raquel é má. Grande Tonho da Lua que fazia as esculturas que eram chutadas pela Raquel, chutadas mesmo. E tudo. E quando ela resolve assumir o lugar da irmã, quem ajuda ela a se fazer parecer com a irmã é o Tonho da Lua. E quando a Raquel volta… Não, minto. Antes disso, quando tem essa cena entre o Guilherme Fontes e a Glória Pires, ela fala assim pra ele… Ele fala pra ela, eu sei que é você, Ruth. E ela fica chocada. E aí, dá o break da novela, no caso. E no capítulo seguinte, ela fala, eu sempre quis ser como a minha irmã. Porque a minha irmã tinha mais atenção. Porque a minha irmã, ela sempre era o centro das atenções e eu não. Então, de uma certa forma, eu sempre quis ser ela. E a gente pode passar isso pra Paulina. É a terceira Mulher de Areia. Não é a Ruth nem a Raquel. É uma outra. Se não houvesse Raquel, não haveria Ruth. E se não houvesse Paola, não haveria Paulina. Com o nível de sofisticação que elas alcançam, com o fato de que elas passam a fazer parte da empresa, que elas, no caso da Mulher de Areia, não. Mas a Usurpadora que ela passa a fazer parte da empresa. Eu digo que a Paulina é uma espécie de empreendedora de sucesso, sem ter feito administração de empresas, sem ter feito marketing. Ela levanta a cerâmica Bratio, começa a dar o chega pra lá nos amantes da Paola. Dá licença. Se apaixona pelo marido da irmã, se apaixona pelo cunhado, que é o grande corno manso Carlos Daniel. Posso falar isso, que a gente não tem problema? Porque, gente, aquele homem era… né? Um personagem. Aquele homem era traído pela mulher, junto com todo mundo do elenco. O cunhado era traído pelo Douglas Maldonado, era traído pelo milionário Farina, não sei das quantas que era rico, mas era traído. E ele ficava com aquela cara de peixe fora d'água, a novela toda. Ele nem sabia, né? E tentava até que ele consegue, no final, casar com a Paulina. 2 moscas mortas ficam melhores juntas. Não é verdade? Como a Ruth e o Marcos. O Marcos não era um banana na Mulher de Areia? Mas, claro, sem que existam essas características, o vilão não consegue reinar. Sem que você não tenha uma mocinha à altura, mesmo que seja uma mocinha boba, mas que, digamos que até o meio da novela se transforma numa pessoa diferente. Numa pessoa que resolve dar bufetada, que resolve pegar pelo braço. Que foi o que aconteceu com a Ruth, por exemplo. Você não tem o motivo do pra que existiu o papel do vilão.
Então o vilão tá ali porque sem ele não tem mocinhos. Sem ele não tem vários outros personagens que vão trazer esse contato pra poder ver os E apelidos, o politicamente correto. não justifica a trama e nem a audiência, né? Não justifica a sociopatia, a psicopatia, a maldade. Não Vamos justifica. trazer algo linear. Não vai adiantar, ninguém vai ver. Então, assim, bons vilões, eles não precisam ser, por exemplo, tão… De uma certa forma, a Paola era assim, a Perpétua era assim. Eles eram mais caricaturais. Eles lembravam um pouco aquela coisa de vilão de desenho animado. A Nazaré lembra vilão de desenho animado. Não, Nazaré é sensa. Porque tem momentos em que esses vilões se dão mal. Tem momentos em que essas personagens… Inclusive, quando a Nazaré se dá mal, né, meu? É muito engraçado. Porque, olha, ela faz cada cena… Levando a surra da Suzana Vieira, por exemplo. O que é aquilo? E com aqueles dólares falsos na maleta. Pelo amor de… E quando ela é desmascarada pela enteada. Ah, Pelo meu, que era muito Leandro bom. Leal. Isso. Tem… Como é que ela fala? Tem… Ai, meu Deus. Ela usa uma expressão muito engraçada. Tem… Não é boi na linha que ela fala? Ela fala assim, tem alguma coisa no mato? Na moita? Ah. Eu não lembro agora que animal que ela usava. Mas ela falava assim, tem não sei o que na moita? Tava todo mundo aqui sabendo o que eu tava falando e eu não sabia de nada. E ela é presa. Aí vai pra prisão. E aí fala que ela vai ter que lavar muita bacia, muito vaso sanitário. Que eu falo assim, você vai ter que lavar muito vaso sanitário pra poder sair daqui da cadeia. Então é engraçado você ver aquela coisa que ele não se dá bem o tempo todo. Que ele também se dá mal, que ele não é tão inteligente quanto parece. Isso é muito, muito interessante. E aí você pega, por exemplo, vilões como os da Lília Cabral, em História de Amor e Páginas da Vida. Em História de Amor, ela enchia a paciência da Carolina Ferraz, porque ambas eram loucamente apaixonadas pelo José Maier. A Sheila, não sei se você lembra da Sheila de História de Amor. Não. Era uma pessoa… E Não assim, lembro. era uma vilã humana. Não era uma vilã psicopata, uma vilã que matava a gente, muito pelo contrário. E além dela, na Páginas da Vida, ela fazia a avó dos gêmeos, do menininho que ela fica e da menininha que tinha síndrome de Down. Que nasce com síndrome de Down. Você diz assim, que ela era humana porque ela não… Ela não tem essas grandes ambições de vou ficar rica demais, vou matar não sei quem porque tá atrapalhando o meu caminho. É uma pessoa que a gente pode encontrar no nosso dia a dia. Ah, sim. Que tem preconceitos, que Tá, tem… mas isso não quer dizer que ela não tá promovendo uma maldade, entendeu? Isso. A pessoa tá promovendo uma Sim, maldadezinha. claro. Ela tá tendo Mas é o aquela papel do maldade vilão, que a mas gente vê no assim, cotidiano. isso, não é a maldade cômica como a Nazaré, né? Mas é uma maldade que a gente vivencia no dia a dia. Sim. Tá. Então você percebe assim, são vilãs que também são muito potentes. É o caso talvez de todas as vilãs do Manuel Carlos. Que escreveu Laços de Família, Mulheres Apaixonadas. Tinha o Marcos, por exemplo, na Mulheres Apaixonadas. Que você fala… Gente, era de odiar aquele homem porque ele consegue contactar a ex-esposa, que é a Helena Ranaldi, que é aquele que dava as raquetadas. Ah, E que o Cacete Planeta falava que era o Tom Hanks. O Tom Hanks, aí toda outra novela que eles satirizavam, o Oitavo Dan Estupa, que eles falavam com o Tom Hanks voltou pra fazer a novela agora, gente. E ele dava as raquetadas na esposa, tinha aquela campanha imensa que a novela fez na época no caso, pra feminicídio, pra denúncia contra a violência doméstica. De assim, dela apanhar na própria escola. Dele encontrá-la, dar raquetada nela e falar que ela tinha que ficar de boca fechada, porque ela tinha que apanhar em silêncio. E você não imagina o peso que isso tem hoje? Quando a gente discute tanto sobre essas questões e tudo. pura Uma verdade. coisa que a gente pode ver. Hoje você não tem tanto homens dando bufetada em mulher em novela. Se forem duas mulheres até vai, mas meio que procuram dar uma evitada. Por quê? Porque senão é como se você estivesse fazendo uma propaganda gratuita de violência contra a mulher. E aí você pensa, como que eu resolvo isso? Eu penso sempre no diálogo. No poder do diálogo. Sim. E isso é espetacular. Porque você consegue tomar algo que antes ia ser resolvido com uma bufetada, com um tapa, na força do diálogo. Então, eu não me lembro, por exemplo, dessa personagem da Isabel Teixeira agora em Elas por Elas, ter levado uma bufetada de um homem. De um homem, do marido, do pai, do filho biológico, do filho que foi filho adotivo, mas nem ela e nem o marido sabiam que era filho adotivo. Então,
você tem hoje uma grande modificação nesse assunto. Então, Sim. por mais que haja coisas que tenham mudado com relação à tecnologia, pra cor, pra forma, pra filmagem, sem contar o fato de que numa novela como Tieta, Vale Tudo, até Usurpadora, as cenas eram mais longas. Uma cena durava 8, 10 minutos. Hoje, uma cena normal dura 2, 3 no máximo. Pra evitar que o espectador mude pro streaming, mude pra Olha pro que YouTube, por exemplo. interessante. E você tem aquela coisa assim, você fala, nossa, dá a impressão que essas novelas são mais rápidas. Isso. Eu diria que talvez não. Você Ah. tem uma fragmentação da narrativa. E aí você É como vai... se eles trocassem de cenas mais rápidas. Isso. E aí, por exemplo, digamos que você não consiga assistir o capítulo, você não consegue assistir ao capítulo naquele horário. Você assina, por exemplo, você assina um Globoplay e você vai ver no Globoplay mais tarde. Se você não quiser ver determinadas cenas, você vê as cenas que você quer e pronto. Então, além da fragmentação, você tem a possibilidade de construir a narrativa como você deseja. Mas uma coisa é clara, um bom barraco entre mocinha e vilã sempre dá audiência. Sempre. Não, acho que as novelas mais icônicas é onde tem esse climão, onde o vilão rouba a cena, que você tem expectativa do que vai acontecer. Uma Né? cena de desmascaramento que eu também amo. Exato, porque no fundo, assim, fica aquela torcida, né? Como se você se sentisse vingado pela pessoa, né? Que tá sofrendo aquilo. Então gera uma torcida, né? Olha, nossa, eu quero ver que o final da… É que a Nazaré não é uma referência, assim, mas sei lá, como é que chama? Odete Roitman. Ela tem que realmente se ferrar, não sei o quê. Cria aquela expectativa do que vai acontecer com aquela mulher e você quer ver o final, né? Sim. E o desenrolar da história. Então, acho que você… Como é que eu vou dizer? Como é um momento de entretenimento, né? A novela traz isso também. E ela tá muito ligada ao dia a dia nosso… Você quer… Aquilo faz parte da resolução do seu dia, né? Tipo série. Hoje, se a gente for olhar as questões das séries, você também quer um desenrolar perfeito. E as séries que têm a melhor trama, elas vão chamar mais atenção. Claro, elas vão… Claro. Né? E hoje a gente tem a concorrência, quando você fala aí, né, dos streamings. As séries são as grandes novelas também hoje, se a gente for as olhar. novelas do streaming. Então, a Globo começou com Todas as Flores, que tinha uma vilã clássica, que era a Regina Duarte. Só que há um desarranjo no bom sentido, porque é a mãe da mocinha. É a mãe que a renegou porque ela nasceu cega. E aí ela fica com a outra filha, que também é vilã como ela. Então você tem um jogo narrativo de uma novela clássica. Só que no papel de uma mãe. Não é a sogra, não é a patroa, é a própria mãe. E que aos poucos vai se desconstruindo quando descobre que essa filha que ela renegou a ama. Que ela quer bem a mãe. Aí começa um novo viés para essa novela. Isso. Então, por exemplo, Todas as Flores teve 80 capítulos divididos em 2 temporadas. Ano que vem vai estrear Guerreiros do Sol, que já tá gravada. Que tem como base o Bando Lampião. E Maria Bonita. Ó, produção, essa vai ser boa, hein? A gente vai ter que é uma trama que já tá pronta pro próximo ano. Produção deu check. Só que, por exemplo, esse ano já vai estrear da HBO Beleza Pura. Não, perdão, tô confundindo. Beleza Fatal. Vai estrear Beleza Pura é da Sorrica. É da Norma, do Sorrica, confundi. Vai estrear… Sorrica! Vai estrear Beleza Fatal. E é uma trama clássica de vingança. Tem 40 capítulos, então você vê assim, talvez o público consiga acompanhar melhor, porque ele tem a oportunidade de maratonar essas novelas. Isso, E de vê-las talvez até mais rápido. Exato, né? Não, mas por outro lado também, né, mais uma evolução, porque, gente, a gente comprava revista, né, pra saber o que ia acontecer, lia o resumo da semana nas revistas, depois na internet. Agora não, né, gente? Agora você até escolhe qual capítulo você quer assistir, põe na velocidade, assiste em 2x. E vai aquela… Isso mesmo, e acabou. Tá tudo Nossa, pronto. já sei o que tá acontecendo. E tá tudo ótimo, você fala assim, tá tudo perfeito. Então assim, além dessa novela, tem também o remake, acho que vai ficar pro ano que vem o remake de Dona Beija. Da Maite Proença, da Manchete. Maite Proença. E quem faz é a Grazi Massafera. E uma das vilãs que já fez outros papéis de
não digo só de vilãs, mas daquelas mães encruadas, aquelas mães horrorosas que querem escolher marido pra filha, tudo. Sei. Como é que ela chama, meu Deus? As A mães sobrinha da Renata controladoras. Sorrah, Mães Controladoras. Quem vai fazer uma das vilãs, e não existia no original. Passou a ter agora no remake. É a… Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. É a Deborah Evelyn. Deborah Evelyn. Que fazia sim. lá na Celebridade, aquela Aham. megera horrorosa que Não, se manjava pro lado da vilã. Então, essa atriz, ela faz os papéis de fofinha, mas ela também faz alguns papéis de malzinha, né? Eu acho que vai dar jogo. Sim. Uhum. Caramba, meu Deus do céu. E aí, essa mudança, e nesse contexto que você está falando da velocidade, tudo com que isso vem mudando, é uma necessidade de se adequar também para não perder essa questão da novela, né, Lê? Porque, o folhetim assim, sempre vive. O então, folhetim era essa a minha começa com um pergunta, livro. porque assim, ó, com essas questões de seriados, esse tipo de coisa, como é que essas telenovelas vão se manter, né? Essa O é folhetim minha começa com dúvida. os romances folhetim do século XIX. Que na verdade eram… Existia um trecho dos jornais da França que era chamado de fait divers, ou seria algo como fato diverso, onde você colocava receitas, onde você colocava… Onde era, vou usar bem entre aspas essa expressão, preencher linguiça. Tá. E aí começaram a perceber que esse espaço poderia ser ocupado por histórias que eram retomadas de dia após dia, de semana após semana, e assim surge o folhetim. Porque depois muitas dessas histórias passaram a ser compiladas num único livro. Gente. E aí depois você passa daí, e o grande sucesso que esses jornais passam a ter, as pessoas querem comprar não para saber notícia, elas querem comprar para poder ler o folhetim. Isso passa nos anos 20, 30 pro rádio. Porque Isso tinha as depois novelas narradas passa- no rádio, né? E isso depois passa pra TV. É interessante porque no Brasil, você não teve uma base para fazer TV. Os atores do rádio começaram a migrar pra televisão. Alguns atores de teatro também migram pra televisão. E ninguém sabia o que fazer diante da câmera. E aos poucos você começa a ter a transformação do quê? Do Star System do rádio para o Star System da televisão. É nesse momento que você tem, nos anos 60, o apogeu da TV Excelsior. Isso. E quando a Globo passa pra si todos os atores da Excelsior, praticamente, Ctrl-C, Ctrl-V. pra poder fazer novela na Globo. Porque eles também querem fazer algo no nível daquele Star System. Sim. E da estrutura de novela com telejornal, que a gente chama de estrutura ensanduichada. Novela, jornal, novela, jornal, novela, jornal, até… Entendi. Então você tem aquela coisa de que a Globo construiu dos horários, do que é esperado pra cada horário, e até pra poder pensar o tipo de vilão que é esperado pra cada horário. Ai, gente, tem isso, né? Tipo o vilão da Malhação, por exemplo. o Não vilão vai da- ser um psicopata que mata as pessoas. Ai, gente, eu não tinha pensado nisso. O vilão da novela das 7 até tem que ser mais Um suave, vilão mas médio. é um vilão engraçado. Ou um vilão psicopata que mata as pessoas e tudo, mas sabe tirar sarro. Exemplo, a Bárbara, da Giovanna Antonelli de Da Cor do Pecado, que chamava a Preta de sua neguinha. E que tinha aquela coisa do racismo, que discutia a questão… Outra alpinista social, como Carminha. Sim. Até que você chega às 9 da noite, você pode ter uma coisa mais forte. Se você carrega talvez um pouco mais em nudez e sexo, você vai para as 11 da noite. Entendido. Não, tá certo, né, gente? Tanto é que tem os lances da censura, né? Para tal idade, de não sei quanto a não sei quanto. Gente, que bacana. Que Porque, por bacana. exemplo, o que a Globo tem feito com o Globoplay? Tudo que vai do Globoplay volta pra Globo TV aberta. Então, todas as flores que passou entre 2022 e 2023, ano passado, no meio do ano, foi pra TV aberta. Mas assim, a novela completa tinha 80 capítulos e eles cortaram pela metade. Mesmo às 11 da noite. E deu muito sucesso. Muito sucesso. Mesmo assim? Mesmo assim, deu muito sucesso. Tanto que o João Emanuel Carneiro vai voltar pro horário nobre a partir de setembro, com a nova novela das 9. É porque, no fundo, se a gente for olhar, a gente fala muito dessa questão de séries, dos canais fechados, né? Uhum. Globoplay, Amazon Prime e por aí vai. Mas em contrapartida, não
não tem o grande público também que não tem o acesso a isso ainda, né? É comum em alguns lugares, mas os demais não. Então a novela continua sendo Eu comentei uma vez total com a minha. atração. Eu comentei uma vez com a minha Ah, orientadora. mas tem celular, tem tudo. Mas não funciona muito bem assim, né? Eu comentei com a minha orientadora uma vez que essa história de que temos muito streaming e tudo, ela tá mais no eixo Rio-São Paulo, que é o eixo que o mercado publicitário usa para ter de referência pensando no Ibope. Saiu dali, saiu daqui, na verdade, perdão. Saiu daqui, literalmente. Saiu daqui, Rio e São Paulo, você já não tem mais isso. Mesmo em grandes capitais nordestinas, como também há estados em que, por exemplo, a Globo não é líder há muitos anos. Ou perde a liderança para outros canais por diversos motivos. Que é o que acontece em Goiás, é o que acontece no Pará, é o que acontece na Bahia. Porque lá você consegue criar públicos segmentados para alguns tipos de programa. Então, nesses casos, não é só que a novela vai mal porque é uma porcaria. Não. É porque, historicamente, você não tem essa grande audiência nesses locais. E nesses locais, o que é incrível? As pessoas continuam assistindo as novelas. Eu acho que dá pra gente pensar no streaming como algo que tá ligado de uma certa forma. Isso é uma hipótese. Sim. Mas algo que tá ligado às novas gerações. A forma de assistir das novas gerações. Porque quem ainda tem o controle na mão é o pessoal de 40, 50, 60 anos. Então, eles ainda definem muito como a novela vai ser. Entendi. Que é diferente do público que tá vendo série hoje em dia. Apesar de estar acontecendo o quê com as séries dramáticas? Elas estão bebendo cada vez mais no folhetim. Tendo mocinhos muito claros, tendo vilões, inclusive. E você fala, nossa, parece que eu tô vendo algo com linguagem de novela. Mas está vendo, sim, tem linguagem de novela. Tem mesmo. E aí você percebe o quê? As gerações vão mudando isso. E, teoricamente, as nossas gerações, a geração do pessoal que é a geração Z, o que tá acontecendo? Ainda vai levar um tempo para esse público definir o que vai ser assistido ou não. Ou não. A mudança que isso vai acontecer, Então tem né? tanto essa questão do espaço, como eu comentei, de Sim. sair do eixo Rio-São Paulo, como também tem essa questão geracional. Gente, olha que curioso. Vocês assistem novela? Fazer um... Ó, temos uma pergunta aqui na produção. Ó, a pergunta aqui da nossa produção que tá grande aqui é: qual a diferença entre a série e a novela? A série, ela costuma ser assim, ela é chamada de… Pelos roteiristas, ela é vertical. Você tem que ver todos os episódios para poder compreender a narrativa dela. Às vezes, não. Porque tinha umas séries que eu via com meu irmão mais novo, quando ele morava ainda comigo. Eu falava, Giovanni, você não pode perder o Giovanni, mas eu já entendi que personagem tal acontece, mas eu sou retardado. Eu não sou exemplo. Eu não posso ser exemplo. Você queria... Então, tudo é vertical. Ao passo que na novela é horizontal. Você pode pular capítulos para conseguir compreender a trama. Sem contar a diferença com a soap opera. Soap opera é aquele gênero que tem nos Estados Unidos e na Inglaterra. Acho que tem na Austrália ainda. Em que você tem aquelas histórias que duram 20, 30 anos. Já devem ter ouvido falar ou não. A diferença para uma novela. A novela costuma começar pronta em que sentido? O autor, quando vai falar para a produtora, para a emissora, vou fazer uma novela tal. Ele já fala, essa novela vai ter 155 capítulos, prevejo que ela dure X tempo, então ela já tem o tempo dela dado como concluído. Sim. A soap opera não. Porque a soap opera dependia dos patrocinadores. Então você podia fazer uma temporada com aqueles personagens por determinado tempo. Aí corta o patrocínio, corta aquela temporada também. De ficar, às vezes, com um narrador comentando qual foi o fim dos personagens. E aí entra na semana seguinte, no mês seguinte, uma outra história com aquele mesmo título. Então isso acontece muito na TV aberta norte-americana, muito. E na TV inglesa, muito. Então novela não é como soap opera. E elas são diferentes, é claro, das séries. Entendi. Claro que a série tem uma característica próxima da soap opera, que é, se não tá fazendo sucesso, corta. Ela vai ter isso também. A novela não. A novela raras vezes vai ser cortada por não dar audiência ou por não ter uma resposta de patrocínio. E a novela, ela pode sofrer, assim, essas alterações de roteiro? Lógico, sempre. Total, sempre, né? A novela é chamada de obra aberta. Porque
Você tem aquela coisa que pode ser modificado ao longo da trama. A estrutura anterior era: você tem 20 capítulos. Como é que eu posso dizer? A novela vai estrear com 20 capítulos prontos, gravados. E aí, os atores entram em cena com a novela já quase o mês gravado. Os autores vão estar escrevendo mais ou menos o capítulo 40, 50. E aí, depois do primeiro, segundo mês, você vai ter as reuniões com o público. Normalmente são donas de casa que participam dessas reuniões. Pensando normalmente em Globo. Talvez, Record eu não sei dizer, mas Globo, o SBT talvez diria que poderia dar uma mudada também por estar fazendo há anos novelas infantis, infanto-juvenis. E aí, depois disso é que começam as mudanças na novela. Às vezes são mudanças pontuais. Aquele par romântico tá fazendo sucesso, a audiência cresce muito quando ele tá lá. Vamos fazer o quê? Dar mais cenas pra eles. Então, por exemplo, uma novela tem 3, 4 colaboradores. Era um colaborador que cuidava daquela cena junto com o autor principal. Pega mais um colaborador pra poder fazer isso. Foi o que aconteceu, por exemplo, em Amor à Vida, que tinha o Félix. Começaram a perceber que toda vez que o Félix ou a Valdirene, que era a Tata Werneck, chegavam na TV, a audiência subia. Então, teve que ter um remanejamento de cenas, porque eles iam ganhar mais cenas por conta disso. Pra manter a audiência. Pra manter a audiência. Esse é um caso, como pode ser o caso assim. Aquele personagem tá com um perfil meio estranho. Deixa ele mais mal, deixa ele mais bom, por exemplo. Usando aqui mais mal e mais bom, que horror. Mas deixa aquele personagem de uma determinada forma que o público não tenha dúvida do que ele é. É um exemplo. A favorita que eu comentei da Flora. Não íamos saber até o fim da novela se Flora era vilã ou não. 2 meses o autor teve que trocar isso. E teve que conduzir uma trama clareza, e dar clareza quem é vilã, quem é mocinha. Tanto que tem uma cena que a Donatella, que era feita pela Cláudia Raia, reza pra Nossa Senhora. Não pela fé brasileira. Não pela fé brasileira. Mas você pensa, nossa, não é usual você ver uma mocinha rezando. Isso é uma coisa mais de novela mexicana, novela latina, eu diria. Novela peruana. Você sempre tem aquela mocinha que é devota de Nossa Senhora de Guadalupe. Então você tem aquela mocinha ali rezando. Não é uma coisa muito brasileira. Mesmo sabendo da fé e tudo mais e tal, isso não costuma aparecer tanto na novela. Aparece a Cláudia Raia fazendo isso, pra você deixar claro. Essa mulher tem religião, ela é devota de Nossa Senhora, então ela só pode ser boa. Faz associação. Gente. Choro até dizer chega, choro até morrer. Caramba, hein? Gente, olha então, só os macetes. Respondido? Mais alguma? Produção, você vai matar a gente congelado, né, produção? Lembra de Hoje é Dia de Maria? Lembro. Cara, eu achava lindo. Só que eu não sei, aquilo fez sucesso? Muito. A produção falou assim que achava lindo. Não foi aquilo? Hoje é Dia de Maria. Hoje é Dia de Maria. Eu achava lindo. Foi um projeto de minissérie que trazia muito uma proposta lúdica e visual diferente pro que já se conheciam com minisséries. E a Globo sempre foi muito caprichosa com minisséries. É verdade. Porque eram você sempre podia, muito boas as Você tinha como filmar Globo. com película, por exemplo, nos anos 90. Você não filmava com câmeras normais, você podia filmar com película. Exemplo disso é Engraçadinha. Da Cláudia Raia, da Alessandra Negrini, é um exemplo. Então, Hoje é Dia de Maria começa com uma história bem curta, como microsérie, que tem poucos episódios. Se eu não me engano, ela teve 2 temporadas. A primeira temporada tem 8 capítulos, se eu não me engano, 8 ou 10. E a segunda tem mais 6 ou 8. Peço desculpa por lembrar de cabeça dessas daí. E ela tinha uma proposta que vem de qual diretor? O Luiz Fernando Carvalho, que dirigiu Tieta, que dirigiu Renascer, que dirigiu Rei do Gado, que dirigiu… Terra Nostra não foi ele, foi outro diretor. Mas você percebe uma proposta visual desse diretor muito forte e que tá muito voltada tanto para cinema quanto pro lúdico. Foi ele que dirigiu a minissérie Capitu, que era baseada no Dom Casmurro. Então ali você tem uma proposta de direção que foi muito bem aceita pelo público, com uma protagonista menina, que era a Maria, obviamente, e com a Fernanda Montenegro fazendo uma espécie de madrasta malvada dela. E a inspiração pro Hoje é Dia de Maria era do Luiz… tenha também isso, pra ter sido como foi, é do Luiz Alberto Sofredini, que tem como característica explorar muito lúdico e procurar dar uma boa cavocada, no bom sentido, em tramas de cordel, em histórias nordestinas. E você poder trazer toda essa riqueza cultural e artística para uma minissérie. Olha só, que
Que incrível. Respondido, produção. Mais alguma, meu povo? Olha, Lê, que universo maravilhoso. É Eu tô fantástico. encantada, encantadíssima. Encantadíssima. E saber que vai continuar, né? Que eu acho que essa perspectiva é vai muito sim. boa. Com as novelas mais curtas, por exemplo. Sim. Mas dizer que novelas mais longas deixaram de existir, eu ainda acho que não. né? Eu ainda acho que não. E aí fica a expectativa. Olha, eu sempre escuto alguém que fala, nossa, porque tá acontecendo tal coisa na novela, eu quero ver a novela tal. Sempre tem alguém, não tem como. É que a gente, na vida corrida, às vezes não para pra, né? Ah, eu vou assistir a novela das 6 tal. Você não fica muito conectado com isso o tempo todo, Sim, né? sim. Mas você tá sempre ali vendo alguma coisa no YouTube ou alguma coisa assim pra poder buscar o que tá acontecendo ali, eu acho. Nossa, e que mais, Lê, você quer trazer pra gente, assim, de curiosidade de novela? Vocês Relacionado- comentaram com… Não só vilão, né? Uhum. Mas no geral, assim. Porque, nossa, você trouxe coisas muito legais. Imagina. Sério? Você comentou da questão de mudança em roteiro. Uhum. 2 novelas atuais assim, que tem menos de 15, 20 anos. Uma já tem 15, mas não minto. Uma ainda tem, uma tem 10 e a outra tem 9. Em Família, que foi a última novela do Manuel Carlos pro horário nobre. E também Babilônia foram cortadas. Elas iam inicialmente ter 179 capítulos, elas foram cortadas em 30 capítulos. Porque não tinha resposta de audiência. Tanto que Babilônia é considerada a pior audiência do horário da Globo até hoje. Caramba. Foi um sucesso. Foi um sucesso infeliz. E era assim, eu lembro muito de Babilônia porque ela tinha uns diálogos fantásticos. Ela tinha uns diálogos espetaculares, aquela novela. Espetaculares. E é interessante observar… Mas assim, eles identificaram o que é que não chamou atenção? A protagonista, que era a Camila Pitanga, um pouco, não tanto, mas um pouco. As vilãs, que eu comentei da Adriana Esteves e da Glória Pires. E aí chegou num momento que elas tinham a maior parte das cenas, para as vilanias delas. A Adriana usava caco, que é quando você entra com um texto que não é o do autor, você começa a improvisar. E a Glória Pires usava ponto. Porque ultrapassavam… Por dia ela tinha que memorizar mais de 20 laudas. Então ela usava ponto para poder dar conta de continuar gravando a novela. Uma outra coisa, comentaria, por exemplo, a Globo começou com a onda de remakes do horário nobre com Pantanal. E Pantanal tem aquela curiosidade, sempre trouxe uma curiosidade, porque não era da Globo. E trazia algo que era da Manchete, que gerava uma curiosidade muito grande do público. Salvo, no caso, aquelas questões dos banhos de rio intermináveis, certo? Que na Globo já tomou um rumo diferente. Ah, entendi isso. Não havia havia banho de rio, mas não havia aquela seminudez tão explícita quanto na Manchete. Na Manchete, porque era Manchete, né? E é interessante porque eles pensaram que uma trama como Renascer pudesse fazer a audiência crescer novamente. E isso não aconteceu. A novela tem uma audiência estável, a novela é muito bem produzida, só que ela não teve o fluxo de audiência que a Globo esperava. Entendi. Mesmo trazendo essa novela nos programas da casa como Mais Você, entrevistando elenco, ou colocando o que vai acontecer naquele dia, o que já aconteceu no encontro com a… Como é que ela chama? No encontro com a Patrícia Poeta. Exato. E é interessante observar que assim, será que realmente devemos investir em tramas rurais, tanto como vem sendo investido? Tanto quando vem sendo investido, no caso, Sim. o que podemos trazer para o público? Tanto que a próxima novela das 9 vai ser Rio de Janeiro de novo. Uma outra coisa que eu queria trazer, que eu acho que as pessoas ficam putas da vida, ficam com muita raiva, é que elas falam, meu Deus, isso pra gente tá aqui em São Paulo. Imagine em outros lugares do país. Que tem aquela caricatura terrível de como é um goiano, como é um amazonense. Por que as novelas são produzidas só no Rio? Por que, Lê? Existe uma coisa que é lindo, chamada óbvio. de cena externa e cena interna. Imagina que no caso do Rio, que é onde ficam os estúdios Globo, antigo Projac, que eu lembrei primeiro, Projac Estúdios Globo. O que acontece? É menos custoso e não só a questão do custo, mas assim, é mais rápido quando você tá gravando em cidade cenográfica. Porque se você grava uma externa no próprio Rio, como aqui em São Paulo,
você tem que falar com a prefeitura para liberar determinada rua, liberar determinada parte daquela rua. Aquilo vai ter que ficar fechado um período, X horas. Às vezes eles gravam cenas de madrugada, quando tem externa, assim. Quando tem externa de dia, é mais difícil para você poder fechar uma rua, mudar o trânsito. Né? Imagina isso em outros lugares. E a questão não é tanto de custo, mas imagina assim, deslocar todo aquele elenco para algum lugar. Equipamento. Os equipamentos. Imagina a dinâmica de equipamento no Pantanal, por exemplo. Ah, bem tranquilo. De você tá ali no meio do rio, não sei mais o que, aí você tem que passar repelente, tem que passar protetor, tem os atores com maquiagem, tem as vestimentas e não sei mais o que. Imagina tudo isso fora do eixo Rio-São Paulo, fora do Rio, que é o caso da Globo. Faz sentido. Economicamente falando, faz sentido. E assim, às vezes não só economicamente, mas porque pode atrasar a gravação. Também. Se você sai Gente, daqui, é muito fator, se você vai para. de... Gente. Infelizmente. E é o que eu pessoalmente penso que pode ser o começo de podermos fazer séries, minisséries e novelas, mesmo que sejam mais curtas, com a cara de Recife. Com a cara de Manaus, com a cara de Roraima, com a cara do Acre, com a cara de Brasília. Porque aí você pensa assim, será que não dá para setores de produção desses locais, ao invés de eles se deslocarem só para o Rio ou para São Paulo, produzir nesses locais? Ao invés de ser uma iniciativa só de emissora local, será que não pode ser uma ideia de uma emissora ou de uma produtora não fazer lá para poder trazer isso para as pessoas? Sim. Como foi o caso do seriado, da série super linda, eu amei, de paixão, que a gente assistiu, produção, Cidade Invisível. Uhum. Sim. Que foi maravilhosa, porque foi feito no Pará, não foi? Que tinha os índios, que foi feito numa comunidade indígena, algumas gravações, não foi isso, produção? Maravilhoso, maravilhoso aquele seriado, eu amei. Ou aqueles problemas, às vezes, de sotaque. Ah, é verdade. O nordestinês. Que engloba estados e tudo, e você cria quase que uma caricatura da forma de falar das pessoas de uma região. Como se você pegasse quem fala em São Paulo, quem fala em Curitiba e quem fala em Porto Alegre, juntar isso numa coisa só e transformar em algo regional. É horrível! Imagina o que essas pessoas que moram nesses lugares não sentem. Por isso eu penso nessa coisa de poder criar novas unidades. De construção de telenovelas, de séries, minisséries. Acho que faz muito tenham sentido, a cara desse público. Ah, mas vai atingir 400 mil pessoas. Tem série estadunidense que não atinge 200 mil. E para efeito de audiência já tá muito bom. Porque realmente é nichado, tem a ver com aquele público. E até pensando em patrocinador local. Também, né? Pra fazer total sentido. Porque no fundo hoje a gente só vê grandes marcas, né? Aqui em Rio, São Paulo. Você começa a viajar para outros estados, aí você vê os players daqueles lugares. Ah, você vai buscando, né? Uhum. Você vai trazendo novas conexões, novos elementos para essa novela. Faz muito sentido. Ainda mais se é uma retransmissão, se é uma retransmissora, mas uma emissora afiliada, no caso, que tem programas naquele lugar. Por exemplo, jornalísticos daquele lugar, tem às vezes uma série daquele lugar. Verdade. Olha só. Importantíssimo isso, hein? Gente, que babadeira. Não sabia, não. O que mais? Deixa eu ver. Vai. Pensa. A Carminha não seria feita, tá aparecendo pra ela gritar daqui a pouco. Ah! A Carminha, em princípio, não seria feita pela Adriana Esteves. A princípio, pensaram na Eliane Jardine, que fez a sogra dela. E há um boato de que a Carminha seria a Alessandra Negrini. Só que eu não sei se houve algum problema com o contrato, alguma coisa assim. E aí o autor remanejou a Adriana Esteves porque, a princípio, ela faria o papel da Heloísa Périssé, que era a cabeleireira, que era a Mona Lisa. Gente, mas a Alessandra Negrini no papel da Carminha também ia dar jogo. Seria fantástico. Seria espetacular. Não ia perder nada também. Seria... É que ela falou que, como ela sempre é requisitada pra fazer vilã, ela não queria fazer uma vilã de novo. Ela fez Travessia. Por que será, né, gente? Ela fez Travessia de 2022, 2023 e ela falou que ela só aceitou o papel porque ela não seria vilã. Ah, porque ela quer desconstruir essa imagem de vilã, quer ser boa moça. Tá certo, fazer o quê? A Nazaré… Só que são coisas que são difíceis de desconstruir, né? A princípio, a Nazaré seria feita pela Suzana Vieira. Quando eu comentei que ela falou, prefiro ser a boazinha, posso fazer o merchan do cimento.
Só que a boazinha seria a Regina Duarte. Só que a Regina Duarte, ela falou assim, que pra ela poder fazer a Maria do Carmo, ela gostaria que a filha, a Gabriela, como aconteceu em Por Amor, fosse a Isabel, fosse a filha perdida. E o autor não aceitou. O autor, a produção não aceitaram. Aí, quando juntaram a Suzana, acho que estavam pra chamar a Renata. Ela perguntou se poderia correr atrás e tal, fazer só a protagonista, e não foi permitido. Gente. Pois é. Nossa, mas que bom, né, gente? Porque a Renata Sorrah… O Clone, por exemplo. Marcou. A Jade, não sei se o pessoal aqui lembra da Jade, que era a Giovanna Antonelli do Clone. A Letícia Spiller ia fazer. A intenção era que fosse a Letícia Spiller. Imagina a Jade, loira, de olhos verdes no Marrocos. Se faz algum sentido. Não tô colocando aqui em xeque, pelo amor de Deus, o talento e o trabalho da Letícia Spiller. Mas você fala, gente, é como se eu for pra África e querer colocar uma loira ali no meio, assim. Tô lá no Malawi, vou querer colocar uma loira de olho verde, só se ela for colonizadora. Só se ela for uma inglesa. Exatamente. A Charlize Theron. Mas ela é sul-africana, não pode. Porque sul-africana tinha um apartheid. Aí tinha mais gente loura por lá. Mas imagina isso. Imagina isso. Não, meu, tem que ter as conexões. Eu tava olhando, eu não lembro qual foi a novela que a gente tava falando ainda um pouco de roteiro, dos erros de roteiro. Por exemplo, a Cláudia Raia tá num papel de vilã, e aí ela vai matar um personagem lá. Aí a personagem tá no celular e não tá pegando o celular. Aí, o que a pessoa… A seringa? Da seringada? Da seringa que entra no elevador. Salve, Jorge. Salve, Jorge. E o pior, isso da mesmo. Glória Pérez. O pior, a Glória Pérez falou que isso da seringada foi inspiração num caso real. Sério? Sério. Que Produção. Que ela construiu a novela a partir desse caso e pra falar do tráfico humano. A maior intenção dela nessa novela era falar do tráfico humano, das meninas que vão pra Madrid, pra Turquia ou pra outros países como escravas sexuais. Uhum. Nesse ponto, ela foi muito feliz, apesar de ser uma novela profundamente criticada. Porque eles diziam Foi, né? no começo que a Cláudia Raia parecia robótica. Isso, que ela Eu, recebeu como ator, muitas dizia. críticas. Eu, como ator, falava. Não acho ela robótica. Ela tá fazendo uma mulher psicopata. Que trafica gente. Que tipo de pessoa é essa? Ela não vai ficar sorrindo, né? Muito fria, calculista. Do meio pro final da novela, ela se apaixona pelo Rodrigo Lombardi, que era o protagonista da novela, que era o policial Theo. E aí vira o samba do crioulo doido. Vira aquela coisa assim. Aí ela virou dancinha. Aí ela virou… É verdade, ela virou tancinha, que ela queria ficar com ele, fazia tudo pra ficar com ele. E aí, por exemplo, a Nanda Costa, que deve ter 1,5 m, 1,60 m, dava uma surra na Cláudia Raia. Como assim? Como você fala, como? Mas deu uma surra nela. É sério? Sério, na novela. Você fala, gente, como assim, meu Deus? Uma mulher baixinha consegue dar surra numa mulher alta. Que é bem mais forte que a Nanda Costa, inclusive. Meu Deus. Aí Lê. Colocaram um banquinho, licença poética, e aí vai. Gente, que dá. E teve um dia, tinha um blog chamado Morri de Sunga Branca. A produção conhece Morri de Sunga Branca? Morri de sunga branca, alguém. Essa galera que não tinha nascido ainda. O Morri de Sunga Branca surgiu na época em que falaram que o ex-marido da Suzana Vieira, aquele policial que usou droga e tudo, nos anos 2000, quando ela casou com ele e tudo, que ele tinha morrido de overdose com uma sunga branca. E aí criaram esse blog pra fazer humor com novela, série, subcelebridades. Morri de sunga branca é boa. E aí eles criaram, numa época, eles falavam assim, escala de ódio pra uma determinada novela que estreasse. Eles criavam a escala de ódio. Escala de ódio. Aí eles começaram a puxar o saco, não, perdão. Eles começaram a pegar no pé da Glória Pérez com Salve Jorge. E falaram que a novela começou a ser mais assistida por conta do Morri de Sunga Branca. Porque eles fizeram uma postagem uma vez, depois da escala de ódio, eles fizeram uma postagem que falava assim, gente, a Morena, que era a protagonista da Nanda Costa, tá com 4 cabelos diferentes numa mesma cena. Eu vi esse capítulo. E isso existiu de verdade. A mesma personagem, numa mesma cena, mudou de cabelo 4 vezes. E aí o que eles disseram? Como eles já tinham terminado as gravações na Turquia, eles não tinham como mudar
Ou colocar um chroma key, alguma coisa assim. A solução foi juntar tudo e deixar ela mudando de cabelo 4 vezes. Ai, Deus. Por exemplo, isso de uma certa forma não aconteceu em Caminho das Índias, que também é da Glória. Aham. E que no caso, assim, eles gravaram cenas quase que até o final da novela. E aí você imagina o autor ter preparado toda aquela sinopse, todo aquele argumento e segurar aquilo do começo ao fim. Isso é muito difícil. E ela segurou. Ela segurou. Gente. Porque não teve problema com edição na Índia. De parte do elenco que ia pra lá, gravava lá e depois foi pra cidade cenográfica. Porque as cenas eram todas muito internas. Dentro da casa desses indianos. E aí cenas no Rio, então, eles podiam fazer cenas isso, externas. mais tranquilo, E aí né? não teve problema com isso. Como aconteceu em Salve Jorge. Não E teve foi bem problema. famoso o Caminho das Índias, hein? Foi sim. Foi bem famoso. Se eu não me engano, ela ficou um ponto atrás da favorita. É? Mas era muito bem. Foi muito bem sucedida. Eu gostava. Muito bem sucedida. A Glória fala que talvez um dos erros dela tenha sido começar com a trama do Alexandre Borges e do Humberto Martins, que eram 2 empresários, que acho que eram irmãos, se eu não me engano. E não com a trama da Maia, que era a… Como é que ela chama, meu Deus? A Juliana Paz. Entendi. Caramba. Nossa, Lê, que incrível, que viagem. Viajamos, hein, produção? Eu não tava esperando isso, não. Meu Deus, quanta coisa interessante. Tem. É um mundo que eu acho fantástico. Nossa, Fantástico. que incrível. Lê, olha, só posso agradecer você. Eu que agradeço de você pelo compartilhar esse convite, de conhecimento. coração. Gente, eu amei de paixão. Eu que amei estar aqui com vocês todos. Foi maravilhoso. Olá. Foi maravigold. Maravigold. Olha, e fica aberto pra gente tratar de outros temas da televisão. Lógico, hein? com certeza. Por favor. Com certeza. Hoje a gente trouxe vilão, a gente tem que trazer os bonzinhos. E trazendo cada vez mais conteúdos assim. Muito obrigada. Lógico, eu que agradeço, Rê. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Foi maravilhoso. Olha, e você quer usar esse espaço para fazer um merchanzinho? Olha, pro pessoal, se puder, sigam-me em @ler, L-E-R, ler, underline italiano, @ler italiano, @ler, underline italiano, que é o meu perfil voltado para prova de proficiência em italiano. Em breve, concurso e tudo. Será um grande prazer ter vocês lá, especialmente o pessoal que está concorrendo à vaga de mestrado, doutorado, que é candidato a processo seletivo de pós-graduação, para fazerem a prova de proficiência em italiano. Bora lá, andiamo. Aê! Obrigado, Rê. Brigadão, então. Produção, nessa daqui pra gente encerrar juntos? Então tá bom. Ó, a produção deu check. Pessoal, a gente vai encerrando essa nossa edição de Vilões e de Milhões. E olha, já vou pedindo agora pra você se inscrever no nosso canal, deixar aquele mega like e compartilhando nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo.